Olá, eu sou Vanessa Queiroz, terapeuta integrativa, prática de EMF Balance Technique, e mais uma vez eu tô aqui para a gente bater um papo sobre um assunto que também permeia a nossa vida diária, que é a famosa autoestima. Eu gosto muito de falar sobre autoestima porque falar sobre isso faz parte, é um pedacinho, na verdade, do que eu conheço como meu verdadeiro propósito de vida. Eu quero hoje falar um pouquinho para vocês dessa questão da origem da autoestima, né? Por que que o humano traz consigo esse aspecto de uma autoestima baixa, né? Por que que nós estamos sempre tentando provar quem nós somos, tentando receber o reconhecimento de alguém, não nos sentindo capazes o suficiente para realizar alguma coisa, sempre acreditando que nós não sabemos o suficiente para tocar aquilo adiante, ou que não somos bons o suficiente para realizar determinadas tarefas. Isso me chama muita atenção porque eu tenho tido muita necessidade de falar sobre esse assunto, porque eu tenho visto muito isso nos jovens de hoje. E não dá para a gente falar desse tema e falar desse assunto se a gente não voltar lá no primórdio da nossa civilização. Eu diria para vocês que eu já recebi, através de canalizações, informações muito claras e muito definidas de que o nosso processo de desequilíbrio com relação à nossa autoestima, ele vem acontecendo lá da nossa primeira civilização. Então nós podemos falar que, e eu vou usar para vocês como referência essa primeira civilização, a civilização lemuriana, da qual eu não tenho dúvida que fiz parte, que tem uma ligação muito forte e que por isso talvez tenha esse desígnio nesse momento de trabalhar com esse tema e explorar muito, levar a conhecimento das pessoas essa informação. Lemúria, então, como uma civilização já bastante evoluída, apesar de várias controvérsias entre autores que falam sobre Atlântida e sobre Lemúria, nós sabemos que Lemúria tinha capacidades extremamente evoluídas de convívio e de humanos, que são aqueles que hoje nós ainda tentamos nos tornar novamente. Nós soubemos há muito tempo, antes de ocorrer a queda de Lemúria e de Atlântida, sobre a necessidade que teríamos de vivenciar toda essa experiência. E por isso foi permitido que Lemúria, de alguma forma, fosse resgatada por para um número grande de habitantes e de pessoas que viviam naquela civilização, para o que nós chamamos hoje de Nova Lemúria, que é uma outra história, motivo para um outro vídeo para a gente detalhar melhor esse assunto e esse tema. Mas o que nos importa nesse momento é saber que, no momento da queda de Lemúria e de Atlântida, nós tivemos uma grande cisão na humanidade. Essa queda se deu em função de uma busca de poder e uma definição de poder, onde poderíamos dizer que as civilizações sucumbiram àquilo que era para acontecer naquele período e naquele momento do nosso planeta Terra. E, em função disso, foi definido essa queda. Essa queda acontece e o que importa para nós não é historicamente o que aconteceu ou por que aconteceu, e por isso eu não vou me deter aqui nesse tema, mas eu quero que vocês compreendam essa representação de Lemúria e de Atlântida na vida do ser humano. Lemúria sempre representou a figura da mãe, a figura feminina na frequência da humanidade. E Atlântida, a figura masculina, a representação do pai. No momento em que essas civilizações afundam, onde essas civilizações caem literalmente, o que ocorre no seio da humanidade é a verdadeira cisão entre pai e mãe, a cisão entre o masculino e o feminino. É este o momento da criação da dualidade no nosso planeta. E hoje nós sabemos que a dualidade nos permeia, né? Sempre estamos em movimentos onde a dualidade está presente. O homem, a mulher, o feminino e o masculino faz parte. É uma lei hermética na nossa civilização e na nossa humanidade. Existe sempre a divisão do gênero, né? Assim como existe a dualidade, a polaridade.
Acabamos de falar em vídeos anteriores sobre o amor e o ódio, sobre o amor e o medo, que são justamente as polaridades que permeiam a vida do humano. Então, no momento da queda dessas civilizações, foi o momento em que se estabeleceu essa dualidade, onde rompeu-se dentro do ser humano a característica de um ser inteiro, de um ser completo. Então, nós passamos a viver dali para diante como sempre se algo estivesse nos faltando. Falta um pedaço de mim, falta uma parte de mim. Eu não sou inteiro, eu não consigo ser perfeito, eu não tenho a capacidade de ter sucesso, eu não tenho a capacidade de realizar algo que eu queira, porque falta alguma coisa em mim. E o que falta em nós, como seres humanos, e o que nós entendemos como falta, acaba sendo nomeado em várias coisas na nossa vida. Ah, então eu não consigo tal coisa porque eu não sou tão bonito. E aí eu vou fazer uma busca intensa por uma beleza física. Eu não consigo fazer determinada situação ou criar determinada situação porque eu não tenho dinheiro. Então, eu sou uma pessoa pobre, eu não posso. Então eu entro numa condição de vitimismo. Mas tudo, por trás de todas essas características que nos levam a acreditar nas nossas incapacidades, o que tem é essa cisão. É a ausência do todo, é a ausência do integrado. Então eu diria para vocês que o início do movimento de um resgate de uma autoestima verdadeira se dá pela integração desse masculino e desse feminino dentro de cada um de nós. Então, se você hoje quer trabalhar com a sua autoestima, se você acha que você tem uma autoestima ruim, uma autoestima que não te auxilia no seu processo de crescimento, de sucesso e de evolução, comece a observar os aspectos dessa dualidade na sua vida. Como é que você lida com as características do masculino e do feminino dentro de você? Porque o tratamento e o trabalho para melhorar o teu campo de autoestima é justamente integrar o seu divino feminino e o seu divino masculino. Essas frequências não existem uma sem a outra. E eu gosto sempre de chamar a atenção para que o masculino e o feminino, nós não estamos falando de homem e mulher, estamos falando de estados. Então, eu gosto muito de fazer essa associação quando a gente olha para a nossa estrutura cerebral, né? O nosso cérebro é composto por dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo racional, lógico, o hemisfério direito intuitivo, analítico. Quando nós integramos esses dois cérebros, nós conseguimos ter toda uma inteligência humana. Então, é importante que a gente olhe para essa integração nesse sentido. Hoje nós temos um cérebro que tem essas funções divididas e ele funciona de forma integrada. Mas a nossa emoção e a nossa razão não estão integradas, elas continuam divididas, elas continuam cindidas. Então, é exatamente esse o movimento que nós precisamos fazer de resgate, de integração desse masculino e desse feminino, para que nós possamos nos tornar inteiros novamente, porque nós já fomos assim um dia. Não tenha dúvida, você que está aqui no planeta Terra por algum motivo, neste momento, já passou por pelo menos uma vida nessa estrutura lemuriana para entender o que é ser humano. E a oportunidade que os nossos irmãos lemurianos nos dão hoje é que nós podemos novamente aprender o que é ser um novo humano. Não desperdice essa chance. Volte para dentro de você, tente entender o que está faltando para você e faça esse movimento de integração, porque você só consegue resgatar essa sua autoestima através dessa condição. De qualquer maneira, eu estou à disposição para tirar dúvidas, esclarecimentos. Vocês podem me contatar aí pela rede social, pelo próprio canal do YouTube, e vou ter o maior prazer de compartilhar com vocês tudo o que eu puder sobre esse assunto. Um grande beijo e até a próxima.